Você já se fez essa pergunta? O meu parceiro realmente confia em mim? E eu confio verdadeiramente nele? Nessa aula, nós vamos abordar a confiança dentro de um relacionamento. E não uma confiança cega e ingênua, mas madura, construtiva. Eu quero te explicar a relação de confiança e fidelidade e também te dar ferramentas para ajudar a construir essa confiança no dia a dia. Eu sou a doutora Andressa Giuliani, médica e terapeuta, focada em saúde mental e comportamento. Eu trabalho ajudando pessoas tanto a tratar os seus transtornos ansiosos, depressivos e também ajudando-as a construir a sua personalidade. Antes de continuar, eu queria te convidar a ativar o sininho de notificações e a se inscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre assuntos que realmente importam: saúde mental, comportamento e construção da personalidade. Bom, queria aqui começar com vocês, eh, pegando aqui das minhas anotações old school, uma frase muito bonita de Thomas Melendo. A vida conjugal não pode ser reduzida ao encontro de 2 corpos, e pior, de 2 salários. Tem antes ser o encontro de 2 corações, manifesto e enriquecido pela palavra falada. Então, é muito clichê eu chover numa olhada aqui e dizer que um relacionamento precisa ter diálogo, as pessoas precisam falar, né. Mas eu vou ter que fazer isso, porque apesar de ser clichê, é fundamental. Então, eu trato muitas pessoas com transtorno ansioso. E o que é que eu percebo? Que quando uma pessoa ela é ansiosa, tanto por um traço de personalidade, quanto por um transtorno propriamente dito, isso respinga de forma importante no relacionamento. Quantas vezes eu vi pessoas ansiosas, né, estragando o próprio relacionamento, ou piorando uma coisa que já estava ruim. Por quê? Quando você é ansioso, vamos pegar o exemplo aqui de um início de relacionamento, né. Você manda uma mensagem para a pessoa e você fica ali, olhando toda hora para ver se ela não te respondeu. Se ela não te respondeu, você já fica nervosa. Você já manda um textão, você já fala o que está acontecendo, você sufoca a pessoa. Toda hora você quer saber o que que a pessoa está fazendo. Toda hora você quer saber onde é que a pessoa está. Se a pessoa não te responde a tempo, seja porque ela está trabalhando, seja porque ela não quer naquele momento, você fica completamente transtornado. Você fala assim: "Meu Deus, essa pessoa não me ama mais, e agora? Será o que está acontecendo?" E chora, e se desespera, e sofre. Então a ansiedade, ela é capaz de minar ali os relacionamentos. Então é muito importante que nós tratemos essa ansiedade, eh, pra poder ter um relacionamento bom. E se a gente não fala, se a gente não conversa, a outra pessoa vai ficar ansiosa, mesmo ela tendo transtorno nenhum. Então a gente precisa falar o que nos angustia, nós precisamos falar dos nossos anseios mais profundos para o nosso cônjuge, porque senão nós o colocaremos em uma situação ansiosa. Quantas vezes, principalmente nós mulheres, em vez de falarmos as coisas, a gente emburra, ou então a gente espera que a pessoa adivinhe o que está incomodando, o que que a gente não gostou, e aí a outra pessoa fica ansiosa, angustiada, não sabe o que fazer, fica tentando adivinhar ali o que está acontecendo. Então é extremamente ruim nós colocarmos o outro nessa posição de ansiedade por não falar. E a confiança ela começa justamente desse ponto, do diálogo e da conversa, de falar realmente tudo que precisa ser falado. E aí, nesse ponto e claro, né, colocar aqui, né, a sugestão, o conselho, assim, como médica, de que se você tem um transtorno ansioso, ou se você está vendo que a sua ansiedade está atrapalhando o relacionamento, procura ajuda, porque é realmente possível que um relacionamento seja estragado por conta de uma ansiedade não tratada, tá. Então, assim, é muito importante nós entendermos o que que é ideal na confiança de um relacionamento. Claro que aqui a gente não quer
formar nenhum relacionamento utópico e tudo, mas eu quero que a gente tenha aqui um norte do que é ideal para ter, para que nós possamos perseguir esse norte, para que nós possamos perseguir esse ideal. Se a gente não tiver um modelo para seguir, nós não sabemos para onde a gente está indo, né. Então o que seria ideal? É uma pessoa falar assim: "Nossa, eu me sinto tão bem com você, eu me sinto tão bem e eu sinto que eu posso confiar em você, que eu não tenho que lutar o tempo todo para te provar que eu sou importante, para te provar que é bom você estar comigo, para te causar uma boa impressão". Então, quando a gente ama, e num relacionamento saudável e ideal, você tem paz, você fica tranquilo, você não tem que lutar o tempo todo para poder impressionar aquela pessoa, às vezes nem ser você mesmo, ou ficar preocupado com diversas amenidades para poder impressionar o outro. Então o ideal é que a relação amadureça até que você tenha paz de agir conforme você é, e isso não interfira, né, no amor e na compreensão ali entre o casal. Então, casais felizes, eles abandonam o desejo de impressionarem o outro constantemente. E óbvio que eu não estou falando, do desejo de surpreender, de fazer o outro bem, de agradar o outro, enfim. Mas eu estou falando da necessidade de impressionar, que é uma coisa própria dos inícios. Mas infelizmente tem gente que vive, essa realidade o tempo todo num relacionamento, por anos. Falando: "Eu tenho que pressionar, eu tenho que impressionar essa pessoa". Por quê? Porque não confia nela, porque a confiança não é estabelecida ali, você não pode descansar, porque a confiança ela traz paz, e você não pode descansar, o tempo todo você acha que a pessoa está na iminência de ir embora, de te abandonar, de acontecer alguma coisa. Quando não há confiança é assim, e aí você precisa fazer 1000 coisas na aparência, na personalidade, nos hobbies, no jeito que você é, para convencer a pessoa de que ela precisa ficar. Então a confiança não é assim. Quando existe a confiança, um relacionamento não é tão desgastante dessa forma. Aqui, cada um pode ser tal como é, né. Então como que a gente vai desenvolver essa confiança? A primeira coisa que eu queria que você tentasse empregar de verdade no seu relacionamento, escutar verdadeiramente o outro. E é escutar mesmo, primeiro, sem interromper, né, que é uma coisa infelizmente é uma marca dos nossos tempos. O outro não falou nem 5 segundos e a gente já está interrompendo, já está falando outras coisas, enfim, isso é muito ruim. Então você precisa escutar tudo o que o outro deseja contar. Então são nessas escutas pacientes, é que nós temos acesso ao interior do outro. Então nós precisamos fazer esse exercício. Eu vou escutar, ainda que eu esteja achando chato. Ainda que o assunto tenha se prolongado, eu vou escutar tudo o que o outro deseja contar. Então isso é extremamente importante. Então eu queria contar uma história para vocês que existia um homem, né, que ele era casado, ele se casou, né, com uma mulher, enfim, e aí ele gostava muito de viajar, pelo trabalho e tudo, e chegar e contar para a esposa como é que foi, quem é que ele encontrou, como é que estava a comida do local onde ele ficou, como que era a estrada, enfim, ele contava cada detalhe nisso. Isso era muito legal para ele, ele chegava e contava com muita alegria, era um momento bom para eles 2. Só que os anos foram passando, o casamento foi se desgastando, e aí o diálogo deles estava quase ausente, quase zerado, assim. E um dia ele disse essa frase: "Nossa, eu não gosto mais das minhas viagens de trabalho, porque eu não tenho a quem contar quando eu volto. Então nem das viagens do trabalho eu estou gostando". Nós, quando temos uma escuta ativa do nosso cônjuge, nós somos capazes de fazer ele se apaixonar pelas coisas que ele nos conta. Então, por exemplo, se eu escuto verdadeiramente, se, por exemplo, o meu marido faz algum esporte, sei lá, ele joga futebol, e eu escuto com entusiasmo, eu pergunto como é que foi o jogo, eu pergunto quem foi que fez o gol, eu escuto as histórias, rio junto com ele das coisas engraçadas que aconteceram, eu posso fazer ele se apaixonar por aquilo, né. Porque só pela minha escuta atenta, só pela minha paciente escuta. Então, por exemplo, ele vem me contar do trabalho, eu escuto com atenção, eu pergunto, eu posso fazer com que ele
esteja um pouco mais satisfeito no trabalho só pela minha escuta. Então a escuta é uma coisa tão poderosa que as pessoas elas subestimam tanto, e às vezes a escuta ela é capaz de transformar muita coisa no outro, fazer o outro tomar gosto pelas coisas, pelas vida, pelas amizades, pelas coisas que ele faz e vem nos contar. E se ele encontra em nós, né, um coração disposto a ouvir, ele é capaz de melhorar muito o interior e o exterior dele também. Então, assim, um sintoma frequente da confiança que um casal tem, que uma pessoa tem na outra, é partilhar segredos, né. Então, quando você confia em alguém, você conta segredos sem medo, sem falar assim: "Ó, não conta pra ninguém não, tá? Ah, mas isso aqui fica entre nós". Quando existe confiança, você nem precisa falar isso. Já fica subentendido ali, porque a confiança ela é tão concreta, ela é tão arraigada, que já fica ali: "Não, eu vou contar e essa pessoa sabe o teor disso aqui, que é um segredo, e eu tenho certeza que isso aqui não vai sair daqui". É tão bom encontrar alguém com esse nível de confiança, tanto em relacionamento quanto em amizade. Só que qual que é a grande questão, né? As pessoas, elas não confiam em seus próprios cônjuges. E não confiam por vários motivos, né. Eu vou falar do primeiro, que, por exemplo, são as decisões. Existem 3 tipos de decisões, as decisões autônomas, as decisões que eu preciso de consulta e as decisões que eu necessito de consulta, né. Então, assim, a primeira são decisões autônomas, que são decisões do dia a dia, que eu não preciso ficar consultando o meu cônjuge para poder saber, por exemplo, que eu preciso arrumar tal coisa na casa, que eu, preciso fazer, responder algum e-mail importante no trabalho, que eu preciso resolver tal coisa no supermercado. Então, assim, são decisões autônomas que eu posso tomar por si só e não preciso comunicar ao meu cônjuge, né. Então a gente tem várias dessas decisões, são pequenas, são pessoais, né, enfim. Só que seria interessante eu partilhar depois, eu falar depois: "Ah, eu fui no supermercado, eu comprei tal coisa, tem isso na geladeira, hoje no trabalho eu foi assim, assim". Então essas pequenas decisões que eu tomo sozinha, né, elas também é interessante que o meu cônjuge saiba em algum momento, né, não que eu precise contar exatamente tudo, mas é interessante contar, né. Então, por exemplo: "Ah, eu vou ter uma consulta, o meu filho vai ter uma consulta, tal horário eu vou fazer tal coisa". Então é interessante colocar isso na rotina, partilhar a rotina, as pequenas coisas do dia a dia. Isso fortalece muito a confiança nessas decisões autônomas. E existem as decisões que eh, é bom eu consultar, né, o cônjuge, que afetam o funcionamento da família. Então, por exemplo, uma viagem, um feriado específico, um dia que eu vou precisar me ausentar de casa, o tempo todo. Então essas coisas eu seria bom que eu consultasse, né, o meu cônjuge. E tem coisas que eu preciso, né, preciso consultar, a decisão precisa ser tomada em conjunto. Então, geralmente, coisas que envolvem ali a vida financeira, né, do casal, a dinâmica de funcionamento de cada um dentro de casa. Tarefas de casa, tempo livre, o que que será feito. Então, assim, são coisas que precisam ser partilhadas, porque essas pequenas coisas, elas podem dar muito problema depois. Por exemplo, a vida financeira, né. A vida financeira é um dos maiores problemas que eu vejo nos casais que eu atendo. E não só quando a vida financeira do casal é complicada, né, assim, eles ganham pouco, tá passando por muitas dificuldades, mas as pequenas omissões, as omissões financeiras que a gente tem do nosso cônjuge. Então, isso aqui é um adendo que eu gostaria de falar depois, né, sobre o dinheiro dentro do relacionamento. Eu vou falar aqui em seguida na nossa aula. Mas continuando aqui, eu queria falar também sobre essa questão das amizades, né. As amizades, elas precisam ser partilhadas ali no casal, ou seja, o meu marido, ele precisa saber quem é meu amigo, eu também preciso saber quem é amigo dele, enfim, isso é uma coisa interessante, né. Só que nós precisamos cuidar com essas amizades,
E eu não tô falando só no sentido, assim, de, ai, não me interessar por alguém, enfim, né. Isso aí é o básico da fidelidade. Mas eu tô falando da gente fomentar a confiança do nosso cônjuge até nas amizades. Muitas vezes nós temos a desculpa, né, que nós estamos desabafando com os nossos amigos. E fazendo isso, a gente expõe totalmente o nosso cônjuge para outra pessoa. Então eu falo mal do meu marido, eu reclamo dele o tempo todo para minha amiga, e é muito ruim, assim, né, eu falo, falo, falo e reclamo e desabafo com a desculpa, né, que eu estou descarregando aquilo e tudo. E não, nesse momento eu tô quebrando totalmente a confiança que o meu marido tem em mim, porque em algum momento essa informação que eu disse, todas essas coisas ruins que eu disse à minha amiga, elas vão chegar de alguma forma no ouvido do meu marido. Por uma forma ou por outra, por um jeito ou por outro. Então isso vai chegar. Então, nós temos que cuidar muito para as nossas amizades não serem pontos de desconfiança do nosso relacionamento. Então, primeiro, a gente precisa escolher uma pessoa para poder partilhar e pedir ajuda que seja realmente confiável, né? Que essa pessoa não vai me expor o meu cônjuge, que essa pessoa tenha condições morais, intelectuais, emocionais para me ajudar, né? E que essa pessoa esteja realmente em um grau maior de maturidade do que o meu. Então eu não preciso ficar contando para 1000 pessoas os defeitos do meu marido e os problemas que eu tenho dentro de casa, isso é muito imaturo. Eu tenho que escolher uma, 2 pessoas no máximo, talvez o meu terapeuta, o meu médico, o meu diretor espiritual ou então, o meu um amigo muito confiável, que eu confio, que eu enxergo maturidade, que eu enxergo que aquela pessoa pode me dar conselhos. E aí eu falo com o objetivo de obter ajuda, não com o objetivo de adquirir o hábito da reclamação e da, fofoca, né, sobre o meu cônjuge. Então eu preciso cuidar muito para que as minhas amizades não sejam isso, esse depósito de coisas ruins sobre a pessoa que está do meu lado. Quantas vezes há grupos de amigas, grupos de amigos que só se juntam para falar mal dos próprios cônjuges. Então assim, nós, né, que estamos convivendo com a pessoa, dormindo e acordando todo dia, uma coisa aconteceu ontem, hoje eu já esqueci, já passou, a gente já tá tudo bem, né. Só que uma pessoa que escuta isso, dificilmente ela vai esquecer. Ela vai formar no imaginário dela uma imagem do meu cônjuge ruim, vai cristalizar no pensamento dela que o meu marido é uma pessoa ruim. E aí ela vai enxergá-lo assim. E aí ela vai enxergar o meu relacionamento como uma coisa ruim para mim. Então, não adianta nós reclamarmos que os outros não apoiam o nosso relacionamento, se nós só falamos mal de quem está do nosso lado. Então isso é muito importante mesmo. Então assim, ó, o grau de confiança depende da sensação de ser o mais importante para o outro, né. Então assim, eu tenho certeza que eu sou a pessoa mais importante da vida do meu cônjuge, e que ele não vai me julgar nas coisas que eu for falar para ele. Isso é uma coisa muito importante. Então nós temos que fazer o exercício de não nos impressionarmos com as coisas, né. Por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, enfim, te fala assim: "Ah, eu tô com muita inveja de tal pessoa, né, e tal, tá crescendo no meu coração isso", e você fala: nossa, que horror, você tá com inveja e não sei. Isso é um comportamento péssimo, isso mata a confiança. Por quê? Primeiro, né, porque a gente não é alecrim dourado, então a gente não tem que ficar se impressionando com nada. A outra pessoa tem que escutar de nós, assim, uma compreensão, ela tem que escutar de nós: "Nossa, é sério e tal, como é que você pretende lidar com isso? Tá te incomodando muito?". Não assim: "Nossa, meu Deus, que coisa diferente, nunca vi, é um alienígena", não pode ser assim, tá. Então, eu preciso ter certeza que o outro não vai me julgar. Então assim, tá, em relação às amizades, né, eu disse que muitas vezes a gente usa as amizades como desculpa para falar mal do nosso parceiro, né, mas muitas vezes isso acontece com a família também, tá. E isso aqui é um ponto. Muitas pessoas que eu já atendi, né, muitas pessoas mesmo,
começam a fazer uma caveira do cônjuge para a própria família, né. Eu vou lá e pego acontece alguma coisa na minha casa, eu ligo para minha mãe e falo: "Ai, meu marido isso, meu marido é aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo, e ele é isso, ele é aquilo", e aí eu falo isso para minha família constantemente. Muitas famílias não dão certo, genro e nora, genro perdão, genro e sogra, nora e sogro, genro e sogro, porque o próprio cônjuge, a própria pessoa, o próprio filho é responsável por infernizar a vida de um e de outro para outro, e vai fazendo essas troquinhas, e vai falando mal de um para o outro, e, como eu disse, a pessoa ela não consegue ouvir e abstrair como nós, ela ouve e cristaliza todas essas coisas ruins. Então é um sinal de confiança nós não ficarmos falando mal do nosso parceiro para a nossa própria família, né, ainda que sejam pessoas que, eh nos amam, enfim, elas nos amam, né, elas estão do nosso lado. Elas conheceram o nosso cônjuge agora ou há pouco tempo, então é muito ruim que nós, formemos essa imagem, assim, do nosso cônjuge para elas, né. Então, assim, nós precisamos claro, eu não estou falando de situações extremas, que você realmente precisa pedir ajuda da sua família para resolver de fato, não estou falando de situações graves, estou falando do dia a dia, tá, estou falando do dia a dia, eu acho que todo mundo entendeu aqui. Então, assim, eu preciso, definir com para construir essa confiança, definir com o meu cônjuge o que que não será pauta, para minha família. Então, o que que a gente não vai comentar, por exemplo, com a minha mãe, né? "Ah, a gente está passando por uma dificuldade financeira. Não vamos falar isso com a nossa família. Ah, eu não queria que você falasse isso com a minha mãe, tá? Eu não queria que isso aqui fosse pauta, nesse almoço de família e tudo". Então, decidir previamente quais são os assuntos que vocês não querem, tanto pessoais quanto da vida do casal, que vocês não querem que seja pauta na família de vocês. Então isso é muito importante, e roda de amigos também. Então decidir previamente, por isso que é importante conversar, né. Então assim, o que que eu vou falar, o que que eu não vou falar, enfim. E aqui eu quero falar do dinheiro, né, eu falei da vida financeira, que tá ruim, enfim. Vocês precisam, nós precisamos, né, porque eu também, sou casada, ter muita confiança financeira no nosso parceiro. Então, eu não tô falando para a gente, tomar nota, entregar nota fiscal de cada agulha que a gente comprar para o nosso parceiro, tá. E que ele: "Ah não, comprou qualquer coisa, eu tenho que me comunicar e se não me comunicar eu vou ficar super chateada, super estressada", não tô falando isso, tá. Mas nós precisamos cuidar com essas infidelidades financeiras, porque elas podem crescer muito, especialmente se você tem alguma compulsão. Seja por comida, por aposta, por algum outro tipo de vício, enfim, né, álcool, qualquer outra coisa. O seu cônjuge precisa saber disso. Ele precisa saber tudo o que você gasta com isso. Se você tem um vício se você não tem um vício, é desejável que o seu cônjuge saiba, dos seus gastos em geral. E se você tem, ele precisa saber, porque isso faz parte do seu tratamento. Nós não podemos mentir. Quando a gente mente ou quando a gente omite as coisas, a gente permite que aquele problema aprofunde e cresça. E quantas vezes eu vi casais extremamente destruídos por causa de uma infidelidade financeira. O que que é isso? É eu fazer as coisas escondido. Né, eu comprar coisas escondido, eu ficar escondendo as coisas e não falar para o meu cônjuge, então isso é muito ruim, isso mata a confiança demais. Então por mais que seja uma compra inconsequente, por mais que seja uma coisa que eu não estava precisando, fala logo, não deixa a pessoa descobrir, da pior forma possível não. Então fala, porque isso é muito bom. Então assim, eu vejo as pessoas brincando muito assim: "Ai não sei o quê, peguei um dinheiro, escondido do meu marido", e rindo, né, fazendo piadinha com isso. Ou então: "Ah, eu comprei isso aqui, se" festa de criança, lembrei, né, festa de criança, tem uns memes no Instagram assim: "Ai, eu falei com meu marido que esses balões custaram R$ 300 a decoração", e uma decoração, assim, faraônica, né, um negócio que com certeza menos de 3.000, R$ 4.000 não foi, né. Então assim
né, isso é uma infidelidade financeira, tá. Então, por mais que seja um excesso, seja uma coisa meio desnecessária, assim, gastar R$ 4.000 em balões, se você quer, se você escolhe por gastar, né, o seu cônjuge tem que saber, ainda que ele não concorde, mas ele precisa saber. Tá, ele precisa saber, porque é muito, muito ruim que as coisas sejam feitas às escondidas. Tudo que a gente faz às escondidas, ainda que seja algo financeiro, favorece para que a gente seja infiel lá no na frente, tá. E eu não tô sendo exagerada de forma nenhuma, tô te falando como uma pessoa que atende pessoas todos os dias, e já viu isso acontecer muitas vezes. Todas as pequenas brechas que a gente abre para pequenas infidelidades, elas vão fomentando e formando o terreno ali para uma infidelidade maior, tá, inclusive infidelidade conjugal mesmo. Então, assim, extremamente importante, né, a gente deixar claro ali esses pequenos gastos escondidos, ainda que nos incomode. Então, se tá incomodando, é porque tem um problema ali dentro de nós e a gente precisa jogar luz nesse problema. Então fala, fala, fala tudo, né. Então, assim, geralmente, quem tem mais tempo ou é mais prático, fica por conta ali das contas do casal, né. Então, assim, isso é muito variável. Tem gente que é mais prático, tem gente que não é, que é desorganizado financeiramente. Então, se você é essa pessoa no relacionamento, deixa as contas, a responsabilidade financeira maior de administrar o dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do casal, ali, deixa com a outra pessoa, né, que é mais responsável, que é mais metódica e tudo. Ou se você é essa pessoa, pega para você fazer e tudo, se você tem mais facilidade. Então, é sempre bom que uma pessoa dentro do relacionamento assuma essa responsabilidade de controle financeiro ali, de o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode, estamos excedendo nisso, precisamos economizar naquilo. Então isso fortalece muito a confiança do casal, tá, essa confiança financeira também. Então, assim, outra coisa para fomentar a confiança é estar muito disposto a reconhecer os próprios erros. Porque a pessoa ela precisa se sentir muito à vontade de pontuar um defeito seu, uma coisa que você fez que ela não gostou, ou fazer um certo tipo de crítica, né, claro, uma crítica que tenha algum propósito ao seu comportamento, e ela precisa ter segurança que ela vai fazer e você não vai surtar por causa dessa crítica, por causa dessa correção, que você vai escutar com atenção, pensar sobre aquilo e tentar corrigir. Porque se a pessoa não tiver confiança na sua estabilidade emocional, né, se ela te fala uma coisa, um defeito e você surta, começa a chorar, fala: "Ai, você não me valoriza, você não olha nada de bom que eu faço, só olha as coisas ruins e tal, não sei o quê". Se a pessoa não tiver confiança para entender isso, para entender assim: "Nossa, eu posso falar com o meu parceiro ou com a minha parceira isso, que vai ficar tudo bem, ele vai compreender", ele não vai falar as coisas que incomodam. E tudo que não é falado é aprofundado. E aí isso vai incomodar e daqui a pouco a pessoa não está conseguindo mais olhar na cara da outra, né. Então, as coisas elas precisam, a gente precisa estar muito disposto, né, a ouvir sobre os nossos erros. Isso também fortalece muito a nossa confiança, ter muita honestidade. Não jogar as coisas passadas na cara, né, do outro. Por quê? A confiança, ela também é a confiança no perdão. Então, se o outro errou, sei lá, se, em um momento da relação o seu cônjuge errou muito com uma situação que ele te disse que ia fazer uma coisa e não fez. Por exemplo, ele falou, ele ia para casa da mãe dele e foi jogar futebol em vez disso, né, enfim. E aí, isso já foi pauta de muita briga, você ficou muito chateado, enfim. Só que aí você perdoou, né, você passou por cima disso. Só que de vez em quando você tá nervosa, quando não tá tudo bem, você vai lá e joga na cara: "Ah, mas aquele dia também você mentiu pra mim, por isso que eu não tô confiando agora", e tal. Então quando a gente faz isso, a gente pega coisas do passado e joga na cara do outro, a gente tá dizendo pra ele: "Olha, eu não confio, você não pode confiar no meu perdão, tá. Não confia porque eu não perdoo de verdade". Então isso é muito grave, né. Então nós precisamos parar de jogar coisas passadas na cara do nosso cônjuge, porque senão ele não vai confiar no nosso perdão. E é mais um ponto aí que despedaça a confiança dele em nós, né. E aqui, eu coloquei um outro ponto,
que a fidelidade que a gente tem que fomentar não só é sexual, né, porque quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em traição sexual, né, mas a gente precisa aceitar todas as dimensões da personalidade do outro. Então a gente precisa ser fiel a isso também, a tudo o que o outro é. E uma coisa que eu disse a vocês lá no início, né, que uma traição ela começa com pequenas traições, nós precisamos olhar muito hoje em dia, né, porque essa aula está sendo dada em 2025, mas a gente precisa olhar para os nossos tempos modernos aqui, né, para o celular. O celular hoje ele não é qualquer coisa, né, ele é como se fosse uma parte de nós, é uma ferramenta que tem tudo, tem os nossos controles financeiros, tem o nosso banco, tem as nossas redes sociais, tem o nosso trabalho, tem tudo ali, né, o nosso contato com a família, fotos dos nossos filhos, fotos do nosso casamento, enfim, o celular ele abarca a nossa vida, né. É um negócio que, assim, que não dá mais para viver sem, né, não dá para voltar atrás. Salvo algumas exceções, enfim. Então nós precisamos cuidar muito, muito, muito com o celular. Por que que eu tô falando? Claro que pode acontecer ao vivo também, mas hoje com a facilidade do celular, é muito fácil que nós comecemos essas infidelidades com ele. Então, por exemplo, é uma mensagem ali que eu troco com uma pessoa, e eu tô vendo que tá com um teor meio estranho e eu continuo a conversa, né. É alguma coisa que eu vi ali na rede social e fiquei muito tempo vendo e tudo, e aí eu começo a fomentar aquele interesse, daqui a pouco o interesse vira um desejo, depois o desejo vira uma mensagem que eu mandei, aí vira uma atitude e aí a traição aconteceu. Então eu não posso negligenciar essas pequenas coisas do dia a dia, né, essas pequenas palavras, essas pequenas concessões que eu faço. Então se eu vejo com honestidade primeiro tem que deixar uma coisa muito clara, nós precisamos abandonar aquela ideia de: Eu nunca faria isso". Gente, a nossa natureza ela é decaída. Nós somos potenciais às piores coisas que nós podemos imaginar. Tem uma frase ótima que eu gosto muito do Chesterton, que ele diz assim: "Quando alguém estiver falando mal de você, fique tranquilo, você é muito pior do que eles estão falando". Então é exatamente isso, não existe isso da gente falar: "Ah, eu nunca faria". A gente nunca queria fazer, né. Mas se a gente abre brecha, se a gente começa a fazer pequenas traições, pequenas infidelidades do dia a dia, a gente é capaz, a gente faz mesmo e a gente faz sim, tá. Essa é a natureza humana. Então nós precisamos aqui ter, assim, olhar para a situação assim: "Nossa, né, eu sou um ser humano, eu sou capaz de me interessar por outro ser humano, né. Se essa pessoa, sei lá, foi interessante para mim, foi inteligente, for bonita, enfim. Se eu percebo no meu coração esse movimento, sei lá, se eu tenho um novo colega de trabalho, que eu tô percebendo certa inclinação para ele, se eu tô querendo conversar demais, se eu tô olhando muito, enfim, eu tenho que dar 2 passos para trás e falar assim: "Espera aí, isso aqui tá errado". E aí essa aqui é a hora de um amigo de confiança. Essa aqui é a hora, por exemplo, de alguém que me acompanha, de um terapeuta, enfim. Eu preciso falar. Falar assim: "Olha, eu acho que eu tô um pouco interessado no meu colega de trabalho. Achei interessante, achei isso, achei aquilo". E fala, coloca pra fora, porque aquilo que a gente não fala, exatamente, aprofunda. Então, colocar para fora é extremamente importante para que a gente não possa fazer besteira. A gente é passível de errar, tá? A gente pode sentir desejo, a gente pode fazer várias coisas. O que a gente não pode é consentir e permitir que isso evolua. Então, a gente não pode ignorar ali a importância do celular, a importância das pequenas atitudes ali que a gente faz no dia a dia com outras pessoas. Então, se eu já não posso confiar no meu cônjuge, se alguma coisa aconteceu, né, "Ah não, mas a pessoa já me traiu", ou a pessoa já fez uma coisa que traiu muito a minha confiança, ou teve essa infidelidade financeira, qualquer que seja, né, a traição. Nós precisamos fazer o exercício de acreditar que o outro pode mudar, e de acreditar que o outro pode se transformar, né. Então assim, começar por nós próprios, né, para não, assim,
para não piorar, para não alimentar a desconfiança no outro. Então eu preciso, né, ter todas as atitudes possíveis de confiança no meu cônjuge, ainda que ele já tenha quebrado a minha confiança. Eu preciso alimentar toda a confiança nele, a confiança financeira, a confiança de amizades, eu não vou falar mal dele para ninguém, eu não vou julgá-lo de nenhuma forma, eu não vou jogar coisas na cara dele, porque ele pode confiar no meu perdão. Eu não eu Ao mínimo sinal de infidelidade conjugal, eu vou contar para alguém que eu confie, eu vou retificar isso no meu coração, então eu vou ser o mais confiável possível, porque a nossa mudança, a nossa virtude fomenta a generosidade no coração do outro, fomenta a confiança no outro. Então, ainda que o outro tenha errado, quanto mais confiante eu for, quanto mais confiança eu inspirar no outro, mais confiança ele também terá e mais fiel ele é capaz de ser, né. Então, nós precisamos, refletir assim: "Nossa, essa conversa aqui que eu tô tendo com essa pessoa, essa brincadeirinha aqui com as minhas amigas, isso que eu tô fazendo aqui, eu faria na frente dele, né, eu falaria na frente dele?". Se eu tiver a mínima dúvida que eu falaria, é provavelmente aquela conversa ali não adequada, né. Provavelmente aquilo ali eu não devia estar falando. Então, às vezes alguém pode me achar até radical demais falando, mas essa é a verdade, né. Esse é o ideal de confiança e como eu disse no início, a gente precisa ter um ideal para saber o que a gente precisa perseguir, né. Então assim, o amor humano, ele é exclusivista, né. Então é um pouco polêmico isso, porque eu sei que tem gente que acredita no contrário, né, que a gente pode amar, várias pessoas aí, enfim. Conjugalmente falando, né, mas não, né. Cada um só pode se unir verdadeiramente a uma pessoa. Então, é muito difícil que nós nos doemos, inteiramente a mais de uma pessoa. Por isso que o amor humano é exclusivista, né. Por isso que as nossas relações, elas costumam dar certo, né, principalmente se perpetuar aí no tempo, quando o amor é exclusivista, né. Então, lembrar também, né, ao longo de tudo isso que a gente falou, que muito do que as pessoas acham do nosso parceiro é culpa nossa, tanto pelo que a gente fala dele, quanto pelo que a gente trata ele na frente das pessoas. Então, a gente não deve jamais expor o nosso cônjuge, né, o nosso parceiro. Eu sei que isso parece óbvio, mas eu vou te relembrar aqui, né, porque eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. E é muito constrangedor para quem está ao lado, para quem está ao redor, e é muito constrangedor para a própria pessoa. Eu já fiz isso inclusive, né, porque eu não sou o alecrim dourado. Mas à medida que eu via que eu fazia, eu tentava muito, muito corrigir. Quando eu percebi que era errado e quando a pessoa me falou que a fazia muito triste, que a fazia ficar muito infeliz, né, que é expor na frente dos outros, né, falar mal mesmo, na brincadeirinha. E na maioria das vezes é na brincadeira mesmo, é uma brincadeira meio alfinetada, assim, né: "Ah, mas fulano também, né, muito preguiçoso e tal. Ah, lá em casa você não sabe, meu marido faz isso, faz aquilo", e a pessoa do lado, né: "Ah, mas ele também, ele é estressado mesmo", enfim. E fala aquilo ali, numa roda de conversa, expondo totalmente a pessoa que você mais ama. Isso é tão ruim, tão ruim. Então, assim, nós não devemos expor o nosso cônjuge nem de brincadeira, né. Falar mal, assim, na frente dos outros, mesmo que for com brincadeirinha, ou então porque a gente quer alfinetar o outro. Isso, assim, mata de verdade a confiança. Então a gente precisa muito cuidar disso. Então, assim, elogios públicos e críticas particulares, isso não é clichê, tá. Isso é o que funciona mesmo. Então sempre, quando você for falar do seu cônjuge em público, tente falar bem, tente elogiar, principalmente se ele tá ali do lado, assim, tente colocar pra cima. E quando você precisar criticar, que seja realmente em particular, porque na frente dos outros só constrange ele, as pessoas que estão ao redor, o clima fica extremamente chato, é muito ruim, tá. Então, assim, a gente precisa muito, que essa confiança, né, que a gente tem ali no dia a dia, que a gente coloque isso mesmo
como pauta das nossas reflexões, como pauta das nossas orações se a gente faz, para que a gente tenha muitas luzes de como a gente vai crescer essa confiança para o outro, né. Então, a gente precisa, né, lutar todos os dias para construir essa confiança, para construir essa relação bacana e boa com o nosso cônjuge. Então, se você gostou dessa conversa, né, eu queria te lembrar de novo para se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho de notificações e toda semana nós temos um vídeo novo aí para te ajudar, né, a seguir essa vida da forma mais madura e mais desenvolvida na personalidade possível. Eu vou deixar aqui fixado as minhas redes sociais, o meu Instagram, né, eu sempre posto conteúdo lá, ela tem muito conteúdo. Eu vou deixar aqui também o meu contato profissional, se você quiser marcar uma consulta, enfim. E também vou deixar o link do meu curso chamado A Terapia dos Quatro Amores, é um curso para casais mesmo, para relacionamento. Ele usa a ferramenta dos 4 temperamentos para melhorar aí as relações conjugais. E é isso, até semana que vem, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você aí faça muitos propósitos, né, muitas luzes aí, que essa aula te dê muitas luzes sobre a confiança no seu casal. Queria que você no seu relacionamento, queria que você deixasse aqui nos comentários para mim, o que que você vai fazer de diferente no seu relacionamento em relação à confiança e qual que é a primeira mudança que você vai adotar. É isso, até mais e um grande abraço.